Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é o dia 16 de agosto de 2023 e essa é a nossa palestra número 132. Como a gente sempre faz todas as quartas-feiras, nós temos um tema que a gente aborda para reflexão. E depois nós fazemos a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. O tema de hoje é por que o Cristo Jesus ele veio como judeu e não em outra etnia, como um chinês, um russo, um indiano, que é outra etnia ou nacionalidade, né? Então, para que a gente consiga ter uma visão mais abrangente desta questão, nós vamos procurar fazer de uma forma bem sucinta uma retrospectiva da situação da humanidade no planeta Gaia, na nossa Mãe Terra. As pessoas foram, de certa forma, domesticadas, né, como fala a filosofia tolteca, e perdeu a memória, principalmente no mundo ocidental, que sofreu uma lavagem cerebral mais intensa por questões religiosas e questões mesmo neurológicas. A gente vai abordando nesse caminho até a razão de Jesus ter vindo como um hebreu. Vamos começar vamos chamar de um mito da criação de uma hierarquia espiritual especial, vamos dizer assim, na Terra, né? É que é a história da chamada Grande Fraternidade Branca, a hierarquia espiritual. Então, de acordo com vários relatos, lendas, mitos, canalizações, um ser muito evoluído, conhecido como Sanat Kumara, um ser de alta hierarquia espiritual, originário de Vênus, do planeta Vênus, que também é um planeta de alta vibração, de alta consciência, comparada com a consciência reinante no planeta Terra. Então, este ser, que na Bíblia e outros livros gnósticos é chamado de Ancião de Dias, mas na hierarquia espiritual é chamado de Sanat Kumara, como o Mestre Jesus, é também conhecido como o Mestre Sananda. São Francisco de Assis virou Mestre Kuthumi, e assim sucessivamente. São nomes espirituais mais atualizados dentro da hierarquia da Grande Fraternidade Branca. E Sanat Kumara veio com 144 mil seguidores, ou Kumaras. Os Kumaras, de uma linguagem moderna, poderia ser assim, 144 mil pessoas iluminadas, pessoas iniciadas, já num estado de consciência desperta, como o nosso eu superior, o eu superior humano. Então eles vieram há éons, éons é um termo utilizado para definir um tempo muito longo, muitas eras sem atemporais, vamos dizer assim, e foi criada uma hierarquia espiritual, uma cidade espiritual chamada Shambhala, que no mundo ocidental é chamado de Shangri-La, sobre o deserto de Gobi, na Mongólia, que é um lugar de alta vibração energética. E nesta cidade espiritual
numa dimensão muito elevada, tipo oitava, nona dimensão, ela irradiava raios, que são chamados raios cósmicos, os 7 raios divinos, os 7 raios da grande fraternidade branca. E esses raios fazem uma dispensação. Esse termo dispensação é utilizado de uma forma diferente do que a gente conhece no mundo tecnológico, cognitivo, normal, humano. A dispensação é como se fosse uma irradiação de um ser de luz para as dimensões abaixo do qual ele está operando. Isso não é um estado natural, porque isto é uma intervenção espiritual de uma alta hierarquia num planeta que era para funcionar no automático, por ser um planeta de expiação e provas. Isto é, nós, humanos, nós, almas, vamos pensar assim, né? Almas humanas, vinda das estrelas, viemos participar de um processo iniciatório de elevação espiritual com um regime de livre-arbítrio e de ação e reação. É diferente, por exemplo, para conceituar mais claro, a condição de um anjo, né? O anjo ele pertence a um determinado raio, por exemplo, um pleiadiano, um siriano, um arcturiano e outros seres que fazem parte da hierarquia espiritual, eles não têm livre-arbítrio, eles estão num estado de unidade. É como o nosso eu superior, ele também não tem livre-arbítrio, ele respeita a dualidade no plano da terceira dimensão, do plano da matéria e do plano astral da quarta dimensão. Então, esses são os dois planos de dualidade que a alma pode praticar, vamos dizer assim, né? Então, por que foi necessário criar na Terra esta hierarquia espiritual para ajudar a humanidade? Então, segundo as lendas, né, porque isso aí se perde no tempo, a razão disto é porque a Terra estava dominada por seres extraterrestres, vamos chamar assim, involuídos, para não dizer que são trevosos, seres involuídos. E estavam interferindo no livre-arbítrio da humanidade. Então, como a humanidade não deve sofrer essa influência manipuladora de seres mais evoluídos, então se decidiu, nesse concílio lá em Vênus, enviar um esquadrão de sabedoria e poder para ajudar a humanidade que quiser na sua busca espiritual, na sua evolução espiritual. Então, dos 7 raios, vamos concentrar em 3 que são os mais conhecidos, né? Nós temos o raio azul, que é o raio do arcanjo Micael. Os nomes dos arcanjos são todos em hebraico, é por isso que termina tudo em Micael, em El, que significa divindade. Então, o raio azul é o raio da proteção, é como se fosse o raio da polícia celestial. Então, por isso, quando a pessoa está sendo perseguida no astral, ele pede ajuda a São Miguel, né, que é o equivalente da Igreja Católica ao arcanjo Micael. Então, o arcanjo, como o próprio nome diz, é um chefe dos anjos. Arque quer dizer acima, superior. E o anjo é um ser de luz já iluminado. Não quer dizer que ele encarnou na Terra, ele tem uma outra rota de crescimento espiritual. E em cada raio existe
um mestre ascenso ou avatar. Então, o mestre ascenso é um ser que já encarnou na Terra e ascendeu. Então, Jesus, por exemplo, é um mestre ascenso hoje, Sananda. Um outro mestre ascenso conhecido na Terra é o do sétimo raio, do raio violeta, raio da transmutação, do Saint-Germain. Segundo as lendas também, foi o Conde de Saint-Germain, que era um mago que viveu cerca de 400 anos, de acordo com os relatos, na Europa. Muito bem. E temos um terceiro raio, que é um raio muito conhecido, que é o quinto raio, o raio verde. O raio verde é o raio da cura. Rafa quer dizer cura, é o divindade. Então, a divindade da cura. Esse raio é o raio que a maioria dos terapeutas, médicos, psicólogos, enfermeiros, né, engenheiros, porque ele é o raio da verdade, o raio da ciência. Então, esse raio, ele é o raio que eu tenho a maior identificação como um terapeuta, como um buscador espiritual, buscador da verdade. E a gente consegue perceber o seguinte, né? Uma das leis cósmicas, né, que foi trazida pelo Hermes Trismegistus, é a lei do hermetismo, né, que diz assim, como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Então, no raio verde, a gente que hoje chama o princípio teoria holográfica, que é a mesma coisa, né? Então, no raio verde, a gente consegue identificar assim como é embaixo, é em cima, e vice-versa. Então, nós temos o raio verde lá na hierarquia espiritual, na oitava dimensão, vamos dizer assim, é o raio verde. Esse raio está alinhado com o raio do arcanjo Rafael, o chefe dos anjos da cura, que tem o mestre Hilário, que foi um médico encarnado que ascendeu. Por isso que as imagens dele são tudo esverdeadas, né? Tudo verde. A nível do ser humano, a nível do Sol, é o raio verde do arco-íris. E esse raio verde do arco-íris é o raio que ativa a nossa glândula timo, que é a responsável pelo sistema automático de cura. E, por sua vez, ele está conectado no planeta Terra com o reino vegetal, que também é verde, né? Então, nós temos aí esses três raios, são os raios mais conhecidos, apesar que existem outros raios cósmicos. Os pesquisadores, né, desses seres evoluídos, eles sempre se referem a seres de origem reptiliana, né? E nós vamos trazer esse conhecimento ao momento presente do século XXI que nós estamos vivenciando, para que vocês consigam compreender a lógica que tem por trás de Jesus, um mestre ascenso, vir como um judeu. Nós temos na história de Jesus os seus conhecimentos através das parábolas, através da Bíblia, do Novo Testamento, cristão, né, formado aqui, difundido pelas igrejas cristãs, evangélicas, católicas e uma centena delas, que fala, vamos dizer assim, através de parábolas para as massas, né? As massas são aquelas pessoas que seguem sistemas de crenças. Ele está satisfeito em seguir um pastor, um padre, ou seja lá o que for, um guru. Ele não está preocupado, vamos dizer assim, na busca pela verdade que liberta a alma. Por isso que Jesus diz, busqueis a verdade, ela vos libertará. Então Jesus,
ele como um hebreu, ele tentou e não conseguiu, foi crucificado por decisões dos rabinos da época, né? E ele dizia que ele era o Messias, o enviado de Deus, que os judeus esperam até hoje, né? Porque você veja que é uma coisa muito interessante. O budista, ele segue o Buda, o cristão segue Jesus, o islã muçulmano segue Maomé, o hindu segue Krishna, o budista segue Buda e assim sucessivamente. E o povo judeu continua esperando, né, o seu enviado celestial. E esse enviado celestial, como está bem explicitado no Antigo Testamento hebreu, ele tem, apesar do livro ser chamado livro Bíblia, quer dizer livro sagrado, ele tem muito pouco de sagrado, porque ele foi altamente manipulado, né? Bom, então, quando Jesus, no seu período de 30 aos 33 anos, ele trouxe uma série de alegorias que se permanece até hoje, né? É uma forma de falar através de parábolas que é atemporal, elas continuam valendo ao longo das gerações. Então essa foi a primeira passagem de Jesus. E aí tem um fato interessante, né? Diferentemente dos outros avatares como Buda, Krishna, Maomé, Francisco de Assis e tantos outros, que tiveram uma origem humana de uma relação sexual normal, onde uma alma que estava no astral, ela foi concebida e gerou um ser iluminado, como a gente tem tantos seres iluminados ao longo da história. A gente estava mencionando aqui os principais, né? Mas a concepção de Jesus, ela não foi uma concepção normal, que muitas pessoas não acreditam, acham que é uma fantasia, uma ficção, né? De que apareceu um anjo, né? Um arcanjo, na realidade, Gabriel. O Gabriel, dentro da hierarquia, é o relações públicas, é o mensageiro, né? Então, o arcanjo Gabriel chegou para Maria e para José, o esposo dela, e disse que ela ia gerar um filho através de uma concepção divina. O que significa uma concepção divina? Para hoje é muito mais fácil a gente compreender, porque a gente tem muita concepção in vitro, né, artificial, onde, através de procedimentos médicos, você faz o parto de uma criança que foi gerada in vitro. Então, no caso de Jesus, a alma de Jesus, ela não veio do plano astral, como nós outros, como toda a humanidade. Ela já veio como de um ser de luz que não precisava mais reencarnar na Terra, já saiu da roda de Sansara, imaginando, não estou afirmando, que Jesus tinha encarnado antes na Terra. Isso é um fato desconhecido, né? De qualquer maneira, foi a concepção de um ser iluminado, no estado de unidade, de consciência desperta, que através de várias quedas vibracionais conseguiu, depois de um longo período de preparação, conseguiu ter a sua concepção, o seu nascimento no útero de uma mulher divina, uma mulher sagrada, pura, Maria, a mãe biológica de Jesus, né? Bom,
existe uma... E aí veio Jesus, como tem relatado no Novo Testamento, né? Os milagres e tudo mais que ele praticou durante os 3 anos de peregrinação na Palestina, naquela região. Tá? Muito bem. O Mestre Jesus, então, ele veio com uma missão. Ele diz assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus chamava de o Pai? Né? Na linguagem moderna, da filosofia moderna, o Pai que está no céu é o que a psicologia moderna, junguiana, chama de eu superior. Então, o ego é o eu inferior, a nossa personalidade terrena. A alma é o campo áurico, né, os nossos corpos sutis, na 4ª dimensão, que dá vida ao corpo físico. E o eu superior é a nossa essência divina. Por isso que Jesus disse: vós sois Deus. Né? E Jesus se referia ao seu eu superior como o Pai que está no céu. Por isso que ele dizia: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Esta conexão através do chakra coronário, ela foi perdida no mundo ocidental, principalmente por conta das religiões. Ela foi perdida, ela está desconectada e precisa reconectar. A religião diz que é para religar, né? Vem do religar. Então a gente no passado estava ligado nessa percepção mais abrangente da realidade, né? Em vez de estar caído no mundo da matéria. Então, na segunda apresentação de Jesus, além do período encarnado, foi o período que ele subiu aos céus, a sua ascensão, né? E então nós temos um livro que muito complexo, eu diria, está de cabeça para baixo para você aí ver, chamado Pistis Sophia. Pistis Sophia nessa tradução aqui está como Os Mistérios de Jesus, da editora Teosófica, com observações de Helena Blavatsky. O título original dele é Pistis Sophia, o Evangelho Gnóstico, que se refere ao cristianismo primitivo, que é aquele período do cristianismo antes da criação da Igreja Católica no Concílio de Nicéia, no século III depois de Cristo. Então aqui, como Jesus disse, ele iria voltar aos seus discípulos. Então, depois do desencarne, vamos chamar assim, né? Ele apareceu em corpo de luz, em corpo sutil, como uma materialização da alma, no Monte das Oliveiras, aos seus discípulos principais, e o principal discípulo dele nessa apresentação era a Maria Madalena, que não aparece no Novo Testamento dos 4 discípulos de Jesus, né? 4 evangelhos. É por isso que tem aquela história do Tomé, do São Tomé, né? Que o Tomé não estava e depois Jesus apareceu e ele foi lá e deu uma cutucadinha no campo áurico de Jesus. Bom, Pistis quer dizer fé. E Sofia, como a gente conhece, quer dizer sabedoria, que é a mesma coisa de gnose. Gnose também quer dizer sabedoria. Esse conceito de fé que aparenta aqui no Pistis Sophia é diferente da fé que as pessoas religiosas têm.
A fé é uma força interior, é uma conexão interior ao eu superior, e não um sistema de crenças que as pessoas têm, porque acreditam em Deus, Deus é fiel, essas bobagens, né? Com todo respeito. Então, a fé, Piscis é isso. Então, nesse mito, vamos chamar assim, para facilitar o entendimento, Jesus, ele faz o papel do eu superior, do espírito, ensinando a alma, ao eu inferior, pista e sofia, fé, sabedoria. Então, Jesus vai levando a alma no processo de iniciação, através de 13 dimensões, que dão 49 subníveis vibracionais. Então, aqui tem a segunda manifestação de Jesus, que muito interessantemente ocorreu a primeira vez numa lua cheia de maio. Essa lua cheia de maio é conhecida como Festival de Vesak, que é a festa do Buda, que acontece na lua cheia de maio, né? Muito coincidência, né? Mas tem uma razão para isso, né? Porque o mês de maio é um mês de alta vibração e a lua cheia potencializa ainda mais esta vibração. E segundo a lenda, vamos chamar assim, no Festival de Vesak, que ocorre no Oriente, tem um encontro de Buda e Jesus que é visto nos céus, né? É muito interessante esse mito do Festival de Vesak. Um lugar montanhoso, secreto, etc. Bom, então essa é a segunda mensagem de Jesus, né? No livro Piscis Sophia, que está disponível, é um livro do começo do ano, do primeiro século, do segundo século, inicialmente na língua de Jesus, depois foi traduzido para o grego, era em aramaico, depois foi para o grego, do grego foi para o copto, que é uma linguagem proto-egípcia muito antiga, e depois para o latim, para o inglês, e agora nós já temos uma versão português editada pela Teosofia, e tem outras versões também que estão disponíveis. Bom, então dentro dessa cronologia, existe uma outra manifestação do Cristo Jesus, que é chamado Cartas de Cristo. Isso já foi no começo desta era, a partir do torno do ano 2000. Então, é uma carta misteriosa, vamos dizer assim, são 9 cartas, é um livro que está disponível para vender, pode baixar PDF pela internet, gratuitamente. Então, é um livro canalizado ou psicografado, como quiser, de uma pessoa que não se identifica. Então, ela é anônima, mas durante a canalização, o Mestre Jesus diz que essa pessoa foi treinada há várias encarnações para conseguir captar os pensamentos de Jesus da forma mais fidedigna possível no momento presente, né? Então, para a gente fazer uma análise cosmológica, para compreender a relação entre a humanidade e o cosmos, observe o seguinte, que o Mestre Jesus, a era do
cristianismo começa no ano 1 da Era de Peixes, há 2.223 anos atrás. 2023 anos atrás. Então, dentro daquele conceito de dispensação, o que é que o Mestre Jesus fez? O Mestre, apesar de encarnado, mas iluminado, ele canalizava as vibrações das estrelas da Era de Peixes e fazia uma dispensação para toda a humanidade. Por isso que ele dizia, ninguém vai ao Pai, ao eu superior, não sei por mim. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. O propósito do sangue derramado de Jesus. Bom, então você observa que durante a Era de Peixes, durante 2000 anos, quem fazia essa dispensação magnética, eletromagnética, irradiada a partir da constelação de Peixes, foi o Mestre Jesus, trazendo para a humanidade uma energia que a gente chama de amor incondicional, gratidão, compaixão, essas coisas positivas de um ser iluminado. Então Jesus funcionava como se fosse uma antena refletora, para a gente fazer uma associação, né? E canalizava para a humanidade aquelas vibrações amorosas vindas da Era de Peixes. Quando entrou o ano 2001, que já entrou numa outra configuração energética, noutra configuração das estrelas da Era de Aquários, então houve uma substituição, vamos dizer assim, do diretor, do avatar na Terra. Foi trocado Jesus e foi colocado um outro raio, que é o raio da transmutação, da purificação do Mestre Saint Germain, através de uma energia violeta de purificação das almas. Quando você estuda o zodíaco, né, você vê que a partir da Era de Aquários existe uma nova vibração, que é a vibração das Pleiades, da estrela Alcione e a manifestação de seres de luz, ajudando a humanidade com terapias, com sabedoria. Então vamos voltar agora um pouco ao Antigo Testamento hebreu, que tem várias falhas, né? Que você, quando tem a mente aberta, você percebe com clareza, não é grande coisa. No livro Gênesis, no Antigo Testamento hebreu, o Deus que é chamado de Javé ou Jeová é um Deus de característica masculina, barbudo, que condena, que julga, que é para ser temido. A gente escuta até hoje, principalmente os evangélicos, dizer assim, sou temente ao Deus Javé. Quer dizer, a pessoa é cristã e teme um Deus dos judeus, porque o Javé, ele sempre foi sectário, né? Ele diz que criou as estrelas. Olha como é fácil enganar as mentes bobas, né? Ele diz lá que no primeiro dia, na criação nos 7 dias, nos 6 dias de criação, ele diz que criou as estrelas. Então você acredita que esse é o Deus do universo, né? Deus cósmico, a consciência cósmica universal.
Mas depois ele diz que ele está no lugar, que é o Jardim do Éden, o paraíso, e lá tem 4 rios. E esses 4 rios, 2 são bem conhecidos. O rio Tigre e Eufrates, que são hoje no Iraque, no Kuwait, aquela região ali, na Mesopotâmia. Quando você estuda a história da humanidade ocidental, europeia, da América, todas as indicações mostram que a civilização ocidental nasceu na Suméria. Lá foi criado o zodíaco, foi criada a roda, criado o alfabeto, domesticação de animais, etc. E não se consegue explicar por que de repente houve um processo de evolução, vamos chamar assim, tão rápido, que não tinha acontecido anteriormente. E no livro Gênesis, né, que eu tenho aqui, todo mundo tem a cópia da Bíblia Sagrada, aparece a figura de Nefilins. Nefilins são seres que são filhos de mulheres humanas, mas que copularam com os filhos dos deuses, dos Elohims. Elohim é deuses no plural, não tem Elohim no singular. Então, um pesquisador chamado Zecharia Sitchin, invertido novamente, ele ficava com a sua esposa questionando como é que podia ser que o Deus do universo tinha filhos e esses filhos copulavam com mulheres humanas e geravam os seres poderosos de antigamente, os titãs, chamados de Nefilim. Então a mulher dele chegou uma hora e disse, olha, para de me encher a paciência. Ele é russo, um intelectual já falecido recentemente, um catedrático, professor de economia da Universidade de Londres, mas ele foi criado na Palestina, então ele aprendeu hebraico, é russo, e a língua russa é uma língua muito antiga. Conhecia o acadiano, que é uma língua também muito antiga, e o grego antigo. E ele conseguiu traduzir as famosas tablitas da Suméria. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque já me aprofundei muito antes, mas hoje tem muita informação sobre esse tema, né? Então, ele descobriu que existe um planeta chamado Nibiru. No livro Antigo Testamento, o último livro do Novo Testamento cristão, o Apocalipse, Revelação, esse planeta que volta é chamado de Absinto, que é um planeta, quer dizer, uma coisa amargosa, como fosse alcoólico. No Espiritismo é chamado planeta Chupão ou higienizador. Em algumas tradições ele é chamado de Hercólobos. E também planeta X, planeta 10º. Então foi descoberto neste livro aqui, depois de 30 anos de pesquisa, traduzindo as tablitas da Suméria, o Zecharia, que está aqui, ele escreveu cerca de 10 livros, chamado Crônicas da Terra, só sobre esse tema de Anunnakis, e depois ele escreveu o segundo livro de 10, chamado Gênesis Revisitado. Então ele mostra, a partir das tablitas da Suméria, que estão espalhadas em vários museus, eu mesmo tive a oportunidade
de ver algumas. Na internet você vai encontrar inúmeros YouTubes, material sobre isso aí. Então, o que é que o Zacarias... Isso na década de 70, já tem quase 50 anos. É por isso que esse assunto ele não flui na mídia, porque a mídia não interessa revelar a verdade, né? Isso aqui seria um furo de reportagem imenso, né? Bom, então o que o Zacarias traduziu nessas tablitas? Que até o grande dilúvio, que aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás, que não é tanto tempo assim, os Anunnakis fugiram da Terra. Quando o planeta Nibiru ia retornar e ia ter o grande dilúvio, ia causar movimentos grandes de tsunami na Terra e grande dilúvio. Então, nessas tablitas mostram que antes do dilúvio houveram, durante 440 mil anos, uma dominação de dinastias de reis Anunnakis, que na realidade eram predadores, tirando o ouro da terra para fazer uma proteção no planeta Nibiru. Esse planeta, ele participa de provavelmente dois sóis, gravita em torno de 2 sóis, e volta a cada 3.600 anos. Então eles pararam na Suméria, são seres tecnologicamente mais evoluídos, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual muito atrasados, né? Como a gente vê hoje, né? Os países em guerra, é um absurdo, né? Você vê financiamento para a guerra, tem bilhões de dólares, como a gente vê na guerra da Ucrânia, né? Por outro lado, com muito menos do que isso, se tiraria toda a fome da África, por exemplo, né? Das crianças da África. Quer dizer, então é muito bem demonstrado naquele filme Avatar, o primeiro Avatar, né? Onde tinha o Avatar com uma conexão com a natureza e chegava os militares americanos destruindo tudo. Então aquela analogia ela é parecida, né? Então eles fizeram manipulação genéticas nos humanos e colocaram mais inteligência para operar os instrumentos, para tirar ouro, e obedecer ordens. Esses deuses Anunnakis, tudo indica que são os deuses Javé, Jeová do Antigo Testamento, né? É muito clara essa correspondência. E eles trazem o que é o materialismo, porque no livro Apocalipse o materialismo é chamado de número 666, a propagação do materialismo. Depois eu posso explicar sobre isso. Bom, já no final do século passado, apareceu uma nova canalização, chamado Agenda Pleiadiana da Barbara Handicrow. Conhecimento cósmico para a Era da Luz. Então, o que é que esse livro traz? Além de muito conhecimento, de ajudar a harmonização dos chakras e conhecimentos cósmicos, ele traz uma informação muito importante. Diz assim: queridos humanos, prestem atenção, os Anunnakis estão controlando o seu plano astral.
O plano astral é o plano que a gente vai todas as noites quando a gente dorme e quando a gente desencarna. Então, foi criado o monoteísmo hebreu, criado pelo Moisés, né, que se encontrava com Deus Anunnaki. E aí foi feita uma separação entre a realidade da natureza, que é o panteísmo, onde tudo é sagrado, que tem o conhecimento da reencarnação, como uma lei da natureza, do processo evolutivo das almas, que é o propósito de nós encarnar na Terra, da lei do karma, da lei da ação e reação. Então foi criada uma manipulação mental em nome do divino, em nome de Deus, para manipular os sistemas de crença. Porque a crença, ela se manifesta no mundo da terceira dimensão, mas na realidade ela está no plano do astral, da quarta dimensão. Então a gente vai, encarna e desencarna e continua trazendo estes conhecimentos simbólicos, arquetípicos, de uma encarnação para outra, através das gerações. Então, face a isso, fica claro, intelectualmente falando, por que Jesus precisava vir para ajudar principalmente o povo hebreu, que foi o povo que sofreu a maior influência do monoteísmo mosaico. E aí tem uma coisa muito interessante, que é a questão do sangue derramado de Jesus, né? O sangue, quando derramado, ele coagula. O sangue é um mistério, porque o sangue não é líquido, na verdade ele é um plasma, é como se fosse um cristal líquido. Mas quando ele sai do corpo, ele coagula. E evidentemente a energia da vida, fisicamente, está no sangue. Então a gente pode pensar, fazendo uma analogia, que o sangue, nosso sistema circulatório, é como se fosse a nossa alma fluindo na matéria, no corpo físico. E essa energia não se perde, a energia é transmutada, essa é uma lei da física, né, da ciência. Então o que acontece? Presta atenção agora nessa passagem. O Mestre Jesus, ele veio com esse propósito de ajudar o povo hebreu, que manipula o resto do mundo ocidental todo, através da religião do monoteísmo hebreu. O Javé, ele sempre falou, o povo judeu é o meu povo escolhido, é o povo escolhido de Deus, né? No próprio livro Apocalipse, tem uma passagem que diz assim, que só se salvarão 144 mil judeus, 12 mil das 12 tribos de Israel. Isso é mentira, isso é uma falácia, porque na realidade isso foi manipulação, porque veja que não tem lógica. O livro Apocalipse é um livro para cristão. Como é que um livro para cristão vai dizer que só vão se salvar 144 mil judeus, né? Na realidade, em aramaico, 144 mil significa a pessoa iluminada, que está com a conexão ao eu superior. É o mesmo simbolismo dos 144 mil Kumaras que vieram com o Sanat Kumara, né? Por isso que é 144 mil. Então, o Mestre Jesus, ele veio com esse propósito duplo. Primeiro, de tentar ajudar o povo hebreu a despertar a consciência, sair dessa manipulação do materialismo, né? Porque domina os bancos, domina as grandes indústrias, a gente sabe disso, os governos e tudo mais.
é o povo que mais manipulado espiritualmente que existe na Terra por conta disso, né? E o segundo propósito da vinda de Jesus foi derramar o seu sangue divino, por isso que ele teve aquela concepção de um ser angelical. Então, a sua morte na cruz derramou o seu sangue. O sangue humano, quando transformado, ele vai para o astral. Então, o sangue de Jesus, os poucos litros do sangue de Jesus no astral, ele trouxe uma dispensação vibracional do que a gente chama amor, compaixão, perdão, etc. É por isso que Jesus disse com propriedade, com verdade disse: ninguém vai ao Pai, ao eu superior, que está na quinta dimensão, a não ser por mim. Então, é uma longa história, isso aqui dura, se for entrar nos detalhes e deixar fluir, vai mais de uma semana de conversa. Mas, de qualquer maneira, fica a mensagem para você meditar a respeito. Muito bem. Gratidão. Vamos agora à nossa segunda parte. Feche os olhinhos. Respira profundamente, coloca as mãos sobre o peito, primeira mão esquerda, respirando lenta e profundamente, saindo do intelectual, que é isso que a gente estava aqui agora, né? Os questionamentos. Vamos invocar os seres de luz, os pleiadianos, o mantra de invocação é Aloha, são seres da grande fraternidade branca, do raio verde, os pleiadianos. Vamos invocar os Cherokees no plano astral, Akita Mani Yo, 3 vezes. Existem 2 tipos de Cherokees, uns que são do raio da cura, do raio verde, os terapeutas, e tem os do arcanjo Miguel, raio azul, raio branco, raio 1, primeiro raio. E temos também a invocação dos sirianos, Iá e Umá, 3 vezes. Os sirianos também são do raio da proteção, do raio azul, do arcanjo Miguel, e coloca a sua intenção. Essa meditação, esse processo de cura ocorre enquanto você está dormindo, com o seu corpo astral no astral, né? Sua alma no astral, e os seres de luz trabalham ajustando as suas frequências a nível energético, que reflete da mesma forma no nível mental, emocional, energético e físico, né? Eu peço a você que fique aí cerca de 10, 15 minutos, integrando essa vibração. Eu vou desligar daqui a pouquinho, por causa do tempo, que está completando 1 hora, para poder gravar o vídeo. Então vamos invocar os seres de luz. Repete junto comigo, verbalmente ou mentalmente. Aloha, Aloha, Aloha. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. Iayuma, Iayuma, Iayuma. Agora coloque a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado prioritariamente. Fique aí ancorando, meditando confortavelmente uns 15, 20 minutos.
E se você não for dormir agora, faça novamente a partir da hora da dormida e continue fazendo isso ao longo da sua vida. E você está iniciado para ensinar outras pessoas. Os seres de luz estão a serviço, procurando ajudar todas as pessoas que querem ser ajudadas. Gratidão.